Fala batizada e batizado, esse é o canal Rumo à Meta, um apostolado, uma iniciativa de evangelização católica que busca trazer com descontração, com informalidade, a riqueza do que a Igreja Católica nos ensina e assim nos auxiliar a refletir e a rever a vida por uma busca de conversão visando alcançar a meta, alcançar o céu. Seguindo os ensinamentos de Jesus, claro. Seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo é parte de um spin-off, um derivado dos vídeos principais do canal, intitulados Et Homo. Essa série de vídeos tem como objetivo trazer o que a Igreja Católica ensina em sua doutrina social, sem viés ideológico, e assim mostrar a riqueza do que a tradição e o magistério traz da Sagrada Escritura a respeito do tema. Comigo aqui, o Silas, que é um estudioso do tema e tem acompanhado de perto há 16 anos a campanha da fraternidade. Gratidão, Silas, pela disponibilidade. Viu? Mais uma vez, a alegria é toda minha. Obrigado. Eu agradeço. Não deixe de curtir, você também que está acompanhando, de comentar, de compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos. E também não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito, para que você esteja atento a tudo que vier aí de novidades do Rumo à Meta. E tem novidades, viu, gente? Sempre vindo. E continuando aqui as nossas reflexões, né, sobre a doutrina social da igreja, sobre a campanha da fraternidade desse ano de 2026, principalmente, vamos aí cair para o agir, né? E aí, Silas, mais uma vez eu passo a bola para você, né? Justamente sobre essa questão do construirão casas e nelas habitarão, que a própria campanha traz para a gente. Acho que é importante nós começarmos lembrando, antes de tudo, que nós, cada um de nós, cada batizado, é uma morada. Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Cada um de nós é uma morada. E nós precisamos de uma morada. Né? Por quê? Porque nós somos morada do Espírito Santo, mas é aquilo que eu disse, né, no outro programa. Nós somos uma realidade corporal também. Né? A realidade espiritual é a realidade corporal. Nós não somos anjos, então nós precisamos de um local, de uma habitação. Né? O nosso corpo precisa, dadas as necessidades próprias, né, da nossa realidade biológica. Então, nós somos uma morada, mas nós precisamos também de uma morada. E o agir, ele chega, é a parte nevrálgica, na verdade, de toda a campanha da fraternidade. Por quê? Porque, eu sempre digo, nós queremos ver as coisas acontecendo, nós queremos mudança, mas nós temos dificuldade em mudar. Mudança dá trabalho, a mudança dói, né? A mudança mexe. Sair do comodismo não é fácil, Diego. Eu me lembrei agora de uma frase acho que a gente até comentou no bate-papo no Rumo à Meta, de Santa Teresa de Calcutá, né? Não, essa não comentamos, não. É uma outra que a gente comentou. Mas parece que ela vieram uma repórter perguntar para ela assim: o que a senhora vê que precisa ser mudado na igreja? Ela responde: são duas coisas. Eu e você. Que precisa ser mudado na igreja para a igreja mudar. Exatamente. Exatamente. E essa mudança, todo batizado, nós que somos batizados, nós, pelo batismo, nós temos a nossa missão de profetas, e essa missão profética nossa, aqui na nossa campanha da fraternidade, esse agir, ele toca diretamente nessa parte da profecia. Por quê? Porque às vezes a gente entende profecia, né? A palavra às vezes ela é um pouco deturpada. Quando fala assim profecia, pensa o quê? Em adivinhação, né? Prever lá, a profecia do que vai acontecer futuramente e tal. Sempre desloca a responsabilidade lá para o futuro. Mas tem um escritor, eu não me lembro agora o nome dele, é um escritor dos Estados Unidos, ele dizia o seguinte: é possível prever o futuro? Não, não é possível prever o futuro, mas é possível construí-lo. E como que nós construímos o futuro? Nós construímos o futuro no nosso presente, com as decisões que nós tomamos hoje. O agir da campanha da fraternidade são essas decisões que nós somos chamados a tomar, e elas entram em 4 aspectos. Até o texto base ele pontua de forma bem clara isso: a ação comunitária, a ação eclesial, e na eclesial entra a dimensão profética do nosso batismo, a ação educativa e a ação sociopolítica. 4 espinhos, né?
Diego? Dói. 4 espinhos porque toca ali onde dói realmente. O agir, ele é um desafio. Se por um lado o ver é aquele que nos causa o espanto, eu diria que o agir é aquele que nos causa medo, né? A gente fica com medo, poxa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair do meu comodismo, né? Em outras palavras é isso, eu vou ter que sair da minha realidade cômoda, né? Por quê? Porque qual que é a espiritualidade da quaresma? Não é a conversão? E a conversão não é mudar hábito? Né? É transformar vício em virtude? Então, qual é o vício que eu preciso mudar? Porque a profecia, ela, antes de ser apontar para o outro, é apontar para mim. Né? No batismo, antes de eu acusar o pecado do outro, é uma acusação do meu pecado. Então, o agir, ele começa em mim. A própria Madre Teresa de Calcutá, ela diz, né? Alguém pergunta para ela o que fazer para ter a paz no mundo. E ela diz, vai para sua casa e tenha paz lá primeiro. Né? Então, não adianta. Né? A solução, ela não está lá, ela está aqui. Como diz, né? De grão em grão que a galinha enche o papo. Ou seja, de gestos pequenos, do meu pequeno gesto, do gesto do meu mundo, é que o mundo vai ser transformado. É da consciência individual que parte para a consciência coletiva. Então, esse agir, ele começa em mim, e aí ele passa para a comunidade, da comunidade ele passa para a sociedade. É esse caminho que o agir nos impulsiona. O pessoal faz o contrário hoje, faz aquilo que a gente até já comentou em algum vídeo do Etiomo. O pessoal faz eventos de caridade, né? Sim. Não estou nem falando de shows, essas coisas, somente não, gente. Eventos no sentido assim de querer fazer coisas grandiosas. Quer começar não no pequeno, não comigo, mas quer começar já enorme para simplesmente ficar aí mesmo, pronto, acabou, né? Ou às vezes cai naquela coisa do sazonal. Você quer um exemplo disso que a gente percebe muitas vezes? Nós temos uma coisa maravilhosa criada pelo Papa Francisco, o Dia Mundial do Pobre. Mas o que acontece? Aí chega no Dia Mundial do Pobre, no final do ano, no penúltimo domingo do tempo comum, né, em novembro, faz-se um evento, uma mobilização, aquela coisa bonita, aí tem aqueles que se aproveitam, né, para fazer um belo discurso e tal, de sair bonito na foto, mas e depois? Ou o Natal, por exemplo, né? O Natal é época de dar presentes, né, aquela coisa mais emotiva e tal. Virou o calendário, e aí? O que acontece? A campanha da fraternidade, o agir da campanha da fraternidade é um antídoto contra esse veneno. Por quê? Eu já disse e repito, a campanha da fraternidade ela tem um começo, mas ela não tem um fim. O ápice dela é na quaresma, sim, por causa da própria espiritualidade da quaresma. Então, a campanha da fraternidade ela encontra a força maior por causa da espiritualidade da quaresma, que é essa conversão, essa mudança de hábito, né? Você transformar vício em virtude, mas ela tem que continuar. O profetismo ele tem que continuar. É aquela velha coisa, né? Não é você ficar olhando para o dedo que aponta, mas você tem que ir além, ver o que está sendo apontado pelo dedo. Ou seja, o que a profecia está mostrando. O que nós precisamos mudar. O que nós precisamos fazer. Qual é o nosso agir. E aí nós pegamos primeiro, a dimensão comunitária. O que é o comunitário? É o meu eu, mais o seu eu, mais o outro eu. São vários eus que formam a comunidade, não é isso? Eu não posso me furtar a essa responsabilidade da comunidade. Por quê? Porque sem o meu eu, a comunidade vai ficar um pouquinho deficiente. Então, esse é o primeiro ponto, a dimensão comunitária. Mas a dimensão comunitária não exclui a minha responsabilidade individual. O meu eu com os outros eus é que forma a comunidade. E a comunidade faz a ação eclesial. Né? A dimensão da igreja entra de novo no profetismo. Eu preciso agir a partir daquilo que eu vi e a partir daquilo que foi iluminado. Não adianta eu conhecer a realidade, não adianta a palavra de Deus me iluminar, mas eu ficar num torpor espiritual que não me leva a agir. Isso acontece muito, Diego. A gente vê isso muitas vezes, né? Só saber o que está acontecendo, sim, mas não sair acontecendo, mas não sai ali do conhecimento teórico, não é? As pessoas, muita gente não sabe, mas eu aproveito para nessa dimensão eclesial.
A campanha da fraternidade, todos os anos, ela faz a coleta da solidariedade. O que é essa? Que já deu muito rebu. Já, porque também foi mal compreendida, né? Infelizmente. De novo, quando a ideologia entra, ela perturba. É a erva daninha, né? Na plantação. A ideologia atrapalha tudo. Mas, para nós entendermos, no agir eclesial, nós temos, no Domingo de Ramos, a coleta da solidariedade. 60% fica na própria comunidade. E 40% vai para a CNBB, para o Fundo Nacional. Ou seja, 40% para os grandes projetos, e mais 60%, mais da metade, é para os projetos locais. Só que sabe qual que é a triste notícia, Diego? É que nos últimos anos nós não estamos tendo projetos. Projetos não estão sendo apresentados. O que a CNBB está fazendo? A CNBB está ouvindo. Ela abre lá o processo, né, para que projetos sejam apresentados, sejam apreciados, e se eles forem aprovados, o fundo é usado para aqueles projetos. Só que projetos não estão chegando. Mas isso também faz parte um pouco de como está vindo, de como está sendo a sociedade, a geração hoje em dia. Né? Porque existe aí, no geral, uma falta de ação, uma falta de agir mesmo. A pessoa fica totalmente inerte. É uma inércia para realizar as coisas simples do dia a dia. Parece que a tecnologia também, eu acho que um pouco atrapalha nisso, porque a pessoa parece que espera tudo pronto. Muita tela. Muita tela. Aquela questão que depois da pandemia deu uma aumentada, que da pandemia foi ajudado muito, mas é aquela coisa do estar em casa. Eu compro alguma coisa na internet, chega na minha casa. Eu compro uma coisa para comer, chega na minha casa. Quer dizer, eu não preciso sair. Cada vez mais eu fico mais intocado. Acaba atrapalhando a gente a ter uma noção de saída. A gente lembra o Papa Francisco, né? Uma igreja em saída, uma igreja que sai de dentro das suas portas. Isso aí, para as gerações que a partir de hoje estão chegando, é um processo de conversão tremendo que precisa entrar nele, né? Para de fato ter essa ação. Falta essa consciência de que existe um processo. Eu me lembro uma vez um professor contou para a gente um fato, não é história não, é fato, isso aconteceu. Ele disse que ele foi um aniversário em São Paulo, não é? Teve lá, né, a festa em si, aí teve lá o bolo e eles estavam comentando, né, que um bolo muito gostoso e tal, e aí esse professor ele perguntou, né, para aniversariante, uma jovem aniversariante, né, nossa, esse bolo maravilhoso, quem que fez o bolo? Ela disse assim, ninguém, veio pronto. Não tem a noção de processo, não tem a noção, né, de que as coisas elas têm um percurso, elas têm um caminho, né, e que para acontecer você tem ali pessoas trabalhando, né, isso que você falou, perdeu-se essa noção, ou se está perdendo essa dimensão, né, do processo. Isso é muito sério. E aí acaba indo também para a questão religiosa, joga para Deus, né? Aí de novo, né? Um ponto, né? Que a gente volta no ponto. Tem coisas que me cabem fazer, cabe a mim fazer. Daí eu lembro que Padre Léo, que sempre trazia muito isso, a realidade da ressurreição de Lázaro. Né? Jesus ressuscitou Lázaro, ponto. Só que os curiosos que foram lá ver ele ressuscitar tiveram que rolar a pedra, porque Jesus não fez isso, não fez o passe de mágica para a pedra rolar. Depois que Lázaro teve que vir se arrastando, depois de ressuscitado, né, lá debaixo do sepulcro, de dentro do sepulcro. E depois que ele sai na porta, Jesus ainda fala assim, vai lá e desata ele. Exato. A ação, olha, 3 ações. A ação de quem teve que rolar a pedra, a ação de próprio Lázaro que teve que vir se arrastando, e a ação de quem teve que ajudar ele a sair do enfaixamento. A única coisa que Jesus fez foi aquilo que cabia à divindade dele fazer. A divindade, o milagre, né? O sobrenatural, que é justamente o milagre, que é o chamar ele da morte. O resto que é possibilidade para o ser humano fazer, ele não fez. Deixou para quem tinha que fazer. Então é a mesma coisa nesse sentido, né? Quantos milagres a gente já viu acontecer de pessoas que se doam
para ajudar, para poder dar um alimento, etc., até ir atrás. E sem querer a pessoa fala assim, nossa, eu não vou, eu acho que isso que está aqui não vai ser possível para alimentar tudo isso. E acaba dando certo. Exato. Acaba acontecendo uma multiplicação ali que não dava para ter gerado aquilo ali, pela quantidade de pessoas que veio. E não foi dado mais, mas ao mesmo tempo aconteceu o milagre. Então, essa ação, Deus espera a ação da nossa parte para justamente acontecer o milagre. Que eu sempre comento, né, que Deus ele não quer a exclusividade do milagre, né? Ele até faz, mas ele é Deus, ele não precisa ficar mostrando, né? Olha o que eu fiz. Não, ele quer a nossa colaboração, né? Ele quer a gente junto, né? E esse processo, essa pedagogia de Deus, mostra também que o milagre ele não é mágica, né? Ele não é mágica. Deus ele se serve da realidade. Ele interfere na realidade se servindo da própria realidade. Você pega Caná, por exemplo, né? Sim, sim. Alguém teve que carregar aquelas águas. 600 litros. 600 litros. 600 litros. Mas Jesus converteu a água em vinho, só que os serventes tiveram que carregar 600 litros de água até chegar e encher as talhas. Primeiro ele disse, né? Encham as talhas. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, Faça né? alguma coisa. Faça a parte de vocês e depois eu faço a minha. E ali, é interessante que daí a gente não percebe, mas ali tem um social de Nossa Senhora, né? Sim. E um social de Jesus. Porque ela percebe o que ninguém estava percebendo, porque ela estava nos bastidores. Né? Nossa Senhora, ela percebe ali a falta de vinho. Ninguém estava percebendo, mas ela percebeu. Não sei se com certeza os serventes estavam vendo, mas para ela perceber e ela vir falar com Jesus, ela estava ligada, ela estava ali também nos bastidores, ela estava atenta às necessidades. Né? Ela agiu. Ela agiu. Como ela não poderia fazer por conta própria aquilo acontecer, ela vai para quem pode. Exato. Mas a ação dela realizou o milagre também por causa disso. Né? E quantos de nós temos a possibilidade de ser intercessores nesse sentido de fazer alguma coisa e Deus vir junto para fazer, né? E a gente não faz. É aquela coisa de Deus podia ter aberto o mar sozinho, claro que sim, mas ele quis precisar de Moisés. Ele quis precisar de Moisés estendendo o cajado a noite inteira. Exato. Mas ele podia ter feito sozinho, mas ele quis Moisés ali, né? Tendo essa ação, né, para o milagre. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E dentro dessa realidade toda, Silas, do que a gente está falando, tem alguma coisa ainda que precisa ser dito? A dimensão sociopolítica. O sim. agir também, eu diria que é tão importante quanto as outras ações, o agir sociopolítico. Por quê? Porque ele vai tocar. Não é que um equívoco tem que ser desfeito aqui. Não significa que a campanha da Fraternidade Agora, nós vamos sair fazendo casas e nós vamos ser os milagreiros. A campanha da Fraternidade não é isso. Mas ela tem o quê? Ela tem esse caráter profético, de denúncia, mas ela também tem essa dimensão de penetração social. Por quê? Nós estamos falando, né? Deus, ele se serve das pessoas, ele se serve do agir humano. E a política é uma expressão de caridade. Então nós entramos na dimensão política. Nós temos que cobrar, todos os anos a campanha da Fraternidade tem esse ponto, cobrar do poder público, porque o poder público, se está na Constituição, se é lei, o Estado federal, o governo estadual e o governo municipal, cada um tem a sua responsabilidade de garantir que todos tenham a habitação. Isso está na Constituição. E uma habitação digna, né? Habitação e habitação digna, exatamente. Não adianta, como nós vimos lá no primeiro programa, nos números, nós termos lá mais de 300 mil pessoas com casa, mas a casa sem banheiro, por exemplo. Isso é uma falha do poder público. E isso precisa, esse agir é o quê? Nós não termos medo de participarmos de conselhos, de sessões de Câmara, porque o que acontece? Nós cobramos, mas nós depois, assim, em época de eleição, a gente, né, opa, o que esse aqui está prometendo, o que esse está prometendo, o que aquele está prometendo. São eleitos e depois nós não cobramos. Tem que cobrar depois. Depois é preciso, você tem que prestar conta do que você prometeu. Quais políticas públicas estão acontecendo? De novo a gente falou lá, né? Olhando a realidade. Quando eu olho para o meu bairro, para a minha cidade, existe problema. Mas
O poder público está falhando ali? Se ele está falhando, eu tenho que cobrar. É a organização social. As pessoas precisam se unir em conselhos participativos, nas sessões de câmaras, ou mesmo cobrar até do Poder Executivo. Não é? Por quê? Porque aqueles que estão lá, os vereadores, os secretários, o prefeito, eles estão lá porque nós demos a eles a carta branca para eles trabalharem. Não é? Então, o texto base, ele cobra isso daí também. Todo ano ele cobra isso daí, a dimensão sociopolítica. Como que a sociedade está cobrando do poder público políticas públicas para aquela necessidade? É espinhoso? É difícil? É chato? Mas é necessário. O agir também está justamente naquilo que, se há necessidade de ação e eu não consigo agir o suficiente, vou atrás de quem pode agir. Exato. Né? Vou atrás de quem... Aí lembra aquilo que Nossa Senhora fez mesmo, né? Exatamente. Eu estou vendo a necessidade, mas não consigo fazer nada aqui. Vou para quem pode. Exato. Então, a gente está falando sobre naturalidade, mas também vamos para o natural. Estou vendo necessidades, mas eu não posso agir. O que eu posso fazer? Eu posso ir atrás justamente daquela pessoa que prometeu para mim que estaria resolvendo essa situação. Né? Que é o político que eu votei, que é quem está aí no executivo, que pode sim, né, intervir. Né? E não só intervir para ser paliativo, mas intervir de fato para que a pessoa tenha a dignidade dela. Né? Sim. Não é política de partido. Né? É importante dizer, é política pública. Sim, sim. Né? Aquele político passa, mas o benefício fica. Sim, o projeto fica ativo aqui. A caridade fica ativa. A caridade fica ativa. Passa o político, mas a caridade fica ativa. Exato. Joia. Gente, vocês estão vendo que assunto sempre vai ter, graças a Deus. Né? A proposta do Et Homo é justamente isso. Estamos começando aí falando a partir da campanha, mas... logo vem aí mais temporadas a respeito desse tema, né, da doutrina social da igreja. A gente não tem noção do quanto que é rico, todo esse tema. A gente está focando mais na campanha devido à quaresma, porque é apresentado para a gente, mas o Et Homo vem com mais coisas aí, vai desdobrar muito mais ainda a doutrina social da igreja. Até vou colocar os Silas no fogo aqui, porque eu acredito que um próximo passo aí para Et Homo, se a gente tomar a Rerum Novarum, né, e vir apresentando, né, está sendo muito citado por causa do Papa Leão XIV, lembrando Leão XIII, né, a própria Dilexit também, né, está aí para a gente, e fora o compêndio de doutrina social da igreja. Então, a Rerum Novarum, ela é o marco inicial da doutrina social da igreja, né? Sim. Ali nós estamos no final do século XIX, a Revolução Industrial culminando, né, os desafios aparecendo, e aí o Papa Leão XIII traz a Rerum Novarum, né, justamente para iluminar essa mudança de época. E é uma riqueza, né? Ela é fantástica. A gente vai trazer, a gente vem mais coisas aí, por isso eu peço para você, já agradecendo o Silas, né, por estar com a gente nesses vídeos, trazendo essa realidade, uma coisa que ele já tem tanta experiência, né, de estar estudando, de estar envolvido. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, e é sempre bom lembrar, o que nós estamos fazendo aqui são provocações para que as pessoas possam aprofundar cada um na sua realidade e crescer espiritualmente, porque o propósito da quaresma é justamente isso, né? Esse crescimento espiritual. Sim, sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. E espero que você esteja sendo provocado, né? Estamos aí às vésperas, né, da Semana Santa. E semana que vem nós temos o último vídeo dentro da Semana Santa, na Segunda-feira Santa. Espero que você esteja acompanhando, né? Por isso quero agradecer a você que vem acompanhando o Rumo à Meta, tem acompanhado o Et Homo e todo o conteúdo que o Rumo à Meta tem apresentado. E agradecendo, eu peço que você possa aí curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Outro ponto e vírgula aqui que nós deixamos, voltamos na semana que vem, na segunda-feira, com o último vídeo dessa temporada do Et Homo, preparando o nosso coração para a Semana Santa. Até o próximo Et Homo, aqui no Rumo à Meta.